Agora vamos fazer a correção da atividade de ontem, que falava em estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcado por conjunções, advérbios. Então, vamos lá. Caro aluno, você já sabe que a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção de um texto. O que é essa coesão? É o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto, certo? Algumas conjunções, alguns advérbios que se ligam. Os conectivos. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Ambas são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza. Baseado nisso, vamos para o primeiro texto, né? Que tem aí, ó, observe os trechos, né? Primeiro trecho. O fino suporte de madeira sobre o qual o retrato foi pintado sofreu uma deformação, desde que, olha em destaque aí, desde que especialistas em conservação examinaram a pintura pela última vez. Segundo trecho, seria mais poeta, desde que fosse menos político. Primeira questão. Neles, o elemento coesivo, desde que, mais do que liga duas orações. Primeira oração, o fino suporte de madeira sobre o qual o retrato foi pintado sofreu uma deformação. Segunda oração, especialista em conservação examinar a pintura pela última vez. Então, esse desde que, ele está ligando a primeira à segunda oração. Então, o que é que ele diz? O elemento coesivo, desde que, mais do que ligar duas orações, estabelece uma relação de sentido entre elas. O valor estabelecido por ele em cada um dos trechos como mostra no gabarito, dá uma ideia de quê? Aí tem a alternativa A, de tempo e de oposição. B, de modo e de tempo. C, de oposição ou de modo. Ou D, de tempo ou de tempo. Então, a alternativa correta é de tempo e oposição. Desde que uma ideia de tempo e, ao mesmo tempo, está se opondo. Alternativa A, como mostra no gabarito A1. Vamos para o segundo texto. O segundo texto é: leia o texto a seguir, que com certeza vocês já leram, né? Naquela sexta-feira, à meia-noite, teria lugar para a 13ª Convenção Internacional das Bruxas, numa ilha super remota no centro do umbigo do mundo, muito, muito longe. Então, vocês já leram o texto, né? De Tatiana Bellini. Então, vamos para a segunda questão. 2. Em quando, olha aí, ó, o conectivo em destaque. Quando se deram conta da mora alarmadíssima, dispararam a toda. No final também tem reticência, né? A expressão em destaque. A palavra que está em destaque, quando se deram conta, dá uma ideia de que A, alternância, B, comparação, C, explicação ou D, tempo. Quando se deram conta, até então elas não estavam se dando conta, não pode ser alternância, não está comparando e também não está dando uma ideia de tempo. Tá dando uma ideia de tempo, de explicação também não, porque não está explicando, está dando uma ideia de tempo, alternativa D. Quando? Em que tempo? Quando se deram conta, alternativa D é a correta da 2. Desculpa, gente, eu me confundi com a questão, mas a 2 é a D. Vamos para o próximo texto.
Observe a tirinha. Talvez o ano não tenha sido do jeito que eu queria, mas talvez tenha sido do jeito que eu precisava. 3. A palavra mas. Nós já estudamos o mais com i e o mas, certo? Sem o i. Quem lembra da regra? Mas e mais. Mais com i, ideia de grandeza, né? De intensidade. E mas sem o i, ideia de oposição, né? Então, vamos lá. A palavra mas, no terceiro quadrinho, quando ele fala mas talvez tenha sido do jeito que eu precisava. Poderia ser substituído, esse mas sem o i, poderia ser substituído sem prejuízo para o sentido do texto por. Alternativa A. Além disso, B. Enquanto. C. Porém. Ou D. Quando. A alternativa correta da 3 é a C, quando ele diz, porém, talvez tenha sido do jeito que eu precisava. O porém poderia ser substituído por o mais no terceiro quadrinho. E é isso, galera. Essa foi a nossa correção. Até a próxima.